Olá pessoal, boa noite. É, Vamos falar um pouquinho da experiência que eu estou tendo com o russo. Interessante porque eu estou encontrando muito youtuber americano que fala muito bem russo, né? Ou que é russo e foi morar nos Estados Unidos. E isso tem me ajudado muito com a questão da compreensão das palavras. A pronúncia deles é uma coisa fora de sério, né? E o russo, o mais difícil que eu estou percebendo é a pronúncia. Meu Deus do céu. Você escreve uma coisa, mas quando é na hora de falar, você lê diferente, né? No português nós temos isso, algumas coisas com a pronúncia. No inglês muito, né, muito forte essa questão da pronúncia. No francês é terrível, porque de uma frase, né, eu estava estudando, por exemplo, La Vie en Rose, eu fui ler a primeira frase, de Jacques Fombacé de Mian. Meu Deus do céu, até consegui ler essa frase, a forma que escreve não tem nada a ver com o que você lê, né? E aí, para ler, começar a ler foi muito difícil. Agora, a experiência com o russo, ela me lembrou um pouquinho o meu início no violão. É interessante que quando eu comecei a tocar violão, a primeira música que eu peguei para treinar tinha uma revistinha de música, não tinha muito o que escolher, a gente não tinha essa questão de imprimir. O Cifra Clube acho que estava iniciando, né? Existia o Cifra Clube e mais uns outros sites, cifras e tal, e não tinha esse acesso igual hoje, mal a internet tinha. Comecei a tocar 99. Tô velho, gente. E aí, olha só que interessante. Quando eu comecei a tocar, não tinha muito acesso, eu achei essa revistinha, uma revistinha no canto da minha casa, e aí lá nessa revistinha tinha a música Sampa, versão do Caetano Veloso, né, que é do próprio Caetano essa música, mas tem 1 milhão de versões. Eu achei a versão do próprio Caetano, que tem os arranjos de violão e tal. E aí eu achei interessante porque eu não tocava violão ainda e eu aprendi um monte de acordes. Essa música tem uns 20 acordes, né? Só para te inteirar mais ou menos aqui do assunto. Olha só. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruzo Ipiranga e Avenida São João. Sem contar com baixo, né? Que normalmente a gente faz o. Que quando eu passei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas. Eu não fazia esse baixo, eu fui pegando só os acordes, né? E aí eu peguei os acordes e fui desenvolvendo. E é acorde que a gente chama de aranha, né? Ó. E foi a primeira música que eu peguei. E eu lembro que essa experiência foi interessante, porque quando foi para pegar outras músicas de 2 ou 4 acordes, ficou muito fácil para eu desenvolver esse aprendizado, porque eu já tinha a primeira música que eu peguei tinha 20 acordes. Então eu consegui decorar 20 acordes. Eu me apliquei e falei, vou pegar essa música e acabou. Não, igual eu falei, não tinha muito acesso, não tinha muitas condições de estar pegando cifra na internet e tal, nem computador eu tinha em casa. E aí eu lembro que eu falei, vou aprender. Tem a revistinha que eu tenho aqui, meu tio tinha emprestado o violão. Falei, tá bom, é o que eu tenho, é o que tem para hoje, digamos assim. E aprendi aquela música, Sampa. Aí quando foi para tocar outras músicas, eu achei muito mais fácil de tocá-las, porque elas não tinham aquele monte de acorde que Sampa tinha. Então é interessante que eu tenho sofrido muito com o inglês, né? Agora, como eu falei também um pouco do francês, eu comecei a pegar. Mas quando eu peguei o russo, e eu peguei um pouco de japonês hoje também, tá, gente? Não faz parte do programa, mas o russo estava trazendo uma certa semelhança com o francês, não, com o francês não, com o alemão e com o japonês. Aí eu fui ver algumas palavras em japonês, saudações e tal, para ver se realmente tinha essa semelhança nas palavras. E por curiosidade acabei vendo um pouco de japonês hoje também. Mas o que eu quero trazer para você que está acompanhando o meu estudo, o meu desenvolvimento, é que quando eu fui para o russo, que é algo bem extremo, do qual não se aproveita uma palavra do que a gente fala e a pronúncia é totalmente diferente, né? Das várias palavras que eu vi hoje de vocabulário, eu vi umas 50 palavras mais ou menos, eu consegui decorar duas, tá? Você vê como é que é difícil, né? Que é da, que significa sim, e niet, que significa não. Escreve net, mas fala niet.
Então, eu só consegui decorar sim, não. Da e niet. Então, é bem complicado, bem diferente do que eu tinha pego. Aí, olha só que interessante. Eu fiquei lendo várias palavras e ouvi músicas infantis em russo. Depois ouvi algumas músicas, algumas canções românticas em russo, né? Tem aquela Lola Melnik, que aprendeu a falar português, participa de alguns programas interativos aqui no Brasil, do Raul Gil, do Ratinho Livre. E aí eu vi ela cantando uma música romântica no programa do Ratinho em russo, achei muito bonita também a canção. Aí você vai meio que navegando naquele idioma. Agora o mais interessante é que quando eu voltei para o inglês, eu falei, meu Deus, eu amo inglês. Porque eu estava pisando numa terra tão desconhecida que quando eu voltei a estudar o inglês, eu falei, nossa, é maravilhoso falar inglês, meu Deus. Estudar inglês é maravilhoso, é grandioso. E quando eu voltei para o francês também, eu também senti a mesma coisa, senti uma certa familiaridade. Algo que parecia tão distante, francês e inglês, quando eu fui para o russo, que era muito extremo, na hora que voltei para esses dois, eu senti-me familiarizado. Inclusive com o pessoal explicando as pronúncias e tal em inglês. Eu falei, nossa, como eu amo inglês. Pareceu algo tão tranquilo, tão simples. Então são técnicas que a gente vai desenvolvendo e aplicando com o tempo, até para nos motivar. Né? Você tem dificuldade com uma coisa mais ou menos nova, aí você vai numa coisa muito nova que extravasa o nível do que você estava até então se aplicando, e quando você retorna, você percebe o tanto que aquilo que estava tão difícil e tão diferente parece algo tranquilo e familiar e natural. Tá ok? Eu vou fazer duas gravações agora, eu quero ver se eu consigo gravar um pedaço de La Vie en Rose e uma música também que eu peguei em inglês hoje, I Don't Wanna Talk About It, do Rod Stewart. Tá ok, gente? Um forte abraço, valeu, e acompanha aí o meu desenvolvimento nesse desafio, né, que eu mesmo me fiz, o desafio das 6 línguas, pegando aí um pouquinho, na medida do possível, né, um pouquinho de cada idioma. Os 3 latinos, né, além do português que eu falo, pegando o espanhol, italiano e francês, os 2 germânicos, que são o inglês e o alemão, e um eslavo, que é o russo. Valeu, gente, um forte abraço. Tchau, tchau.